Oi, gente. Boa tarde para todos vocês. Bom dia, boa noite. Eu tô estudando pro vestibular, tá bom? E eu peguei, acho que foi uns 4 dias estudando sobre vírus, doenças, porque algumas dessas coisas costumam cair no vestibular. Aí eu vou revisar agora tudo o que eu vi sobre os vírus e doenças, né? Porque foi 4 dias eu vendo. Aí eu preciso revisar tudo para depois eu fazer questões, né? Eu preciso revisar porque como vou pra escola. Aí eu chego em casa, aí eu vou estudar, né? Vou pra escola, que é ensino médio integral. Chego em casa, estudar. Aí assim, eu preciso revisar, até porque tava tendo semana de prova lá na escola. Então vamos lá, né? Sem enrolação. Estou aqui com os meus materiais, tá bom? Caso precise. Esse livro vestibular e um caderno de anotações. Vamos lá. Primeiro, alguns termos, né, que é importante a gente já entender. Sobre vírus e doenças é o conteúdo, né? Primeiramente, agente etiológico. O agente etiológico é responsável pela doença que se instala no organismo hospedeiro, tá? Para obter recursos e também se reproduzir. Porque, primeiramente, o vírus, ele não tem como ele se reproduzir sozinho. Ele é intracelular. Ele precisa entrar em uma célula para se reproduzir. Ele não consegue reproduzir sozinho, né? Então, agente etiológico é justamente isso. Um exemplo muito clássico para você compreender. Existe a dengue e o Aedes aegypti. A dengue é o vírus. A Aedes aegypti é o inseto que vai levar o vírus. Ou seja, o agente etiológico é a dengue e não o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti é o vetor, é outro termo. Aí agora vamos entrar em vetor, né? Já que eu já falei vetor. Vetor é um organismo que apenas transmite um agente etiológico. Vetor é o meio, é tipo o carro, né? O carro que carrega as bagagens. O carro é o vetor e as bagagens é o agente etiológico. Então, mosquito é o vetor, né? E o agente etiológico é o vírus que o mosquito está carregando, que vai infectar em alguém, vai pegar o vírus, vai ficar doente, tá certo? E agora tem outro termo que é a profilaxia. Profilaxia é um termo que você deve aí anotar e que também é assim, muito fácil. Você pega, tá certo? Profilaxia nada mais é que medidas preventivas. É só um termo técnico mesmo, sabe? São medidas preventivas para combater aquela doença. Aí tem aqui a minha definição. É um conjunto de medidas que visa a prevenção ou controle de doenças, né? Justamente para combater essas doenças aí. Tipo, quais são as medidas profiláticas para combater a dengue, que é o agente etiológico? Não. Aí, no caso, medidas profiláticas, né? Profilaxia, medidas profiláticas. Não deixar água parada, sabe? São medidas para combater ou controlar, pelo menos, né? A proliferação desse vírus, né? Dessas doenças. Aí tem reservatório. Reservatório é, assim, é óbvio esse termo, né? É o local onde o agente infeccioso cresce, se desenvolve e multiplica. Exemplo de reservatórios. Nós, seres humanos, nós somos um tipo de reservatório para alguns vírus, tá certo? Mamíferos e também um ambiente, tipo água parada é um tipo de reservatório. Mamíferos, né? Porque tem os vírus que eles vão nos mamíferos, sabe? Para se reproduzir, né? E obter recursos para eles mesmos, né? Porque os vírus, eles não têm metabolismo. Por isso que até muitos, eles acham assim que o vírus, ele não é considerado um ser vivo, porque os vírus, eles não possuem metabolismo. Enfim. Endemia. Tem pandemia e tem endemia. Em libras, ó. A endemia é a prevalência usual de determinada doença com relação à área. É tipo aquela área ali da Bahia, tá tendo muita virose, tá tendo muita crise de espirro, de gripe, tá? É uma endemia. É em relação àquela área ali, local, aquela areazinha ali, aquela região. Agora, epidemia
é quando muita gente fica doente, além do normal, em uma região específica. É algo mais amplo, porque no caso tem 3 termos semelhantes: endemia, epidemia, pandemia. Pandemia, a gente sabe, né, que é algo mais mundial, se espalha em várias partes do planeta, como foi a pandemia do coronavírus, que graças a Deus, né, nós passamos por ela, né? Infelizmente muitos não conseguiram vencer, né, muitos se foram, mas enfim, acabou, né? E a epidemia é algo mais de região, tipo o estado de Pernambuco tá com surto de, sei lá, alguma doença, sabe? Agora, endemia é algo mais de região, tipo aquela cidadezinha ali de Igaraçu, de Pernambuco, tá passando por um surto de alguma coisa, sabe? É uma endemia, certo? Hospedeiro, que é justamente o que hospeda, né? O nome já diz. O vírus, nós somos os hospedeiros de muitos dos vírus, porque os vírus precisam morar em nós, se hospedar em nós para se reproduzir, certo? Existem os vírus bons, ou melhor, as bactérias boas, né? Vírus não, vírus é ruim, né? Mas as bactérias, existem bactérias boas e que elas se hospedam em nós, né? E muitas são benéficas para nosso desenvolvimento do corpo. Mas existem bactérias ruins, mas elas também se hospedam em nós, né? Beleza. Ai, gente, perdão, é porque eu fico agoniada. Aí também tem outro termo que é os parasitas. A gente ouve muito, né? Aí eu vou ler aqui a minha definição que eu coloquei no meu caderninho. Parasitas é um organismo que vive sobre ou dentro de outro ser vivo, que é justamente o caso de hospedeiro, né? Da hospedaria, né? Os parasitas são um organismo que vive sobre ou dentro do ser vivo e retira dele alimento para sobreviver. E esse tipo de hospedaria é o que prejudica o hospedeiro, tá certo? Mesmo que não seja imediatamente, mas vai prejudicar ele a longo prazo também, certo? Porque quando um vírus ele vai se hospedar, né, em outro organismo, né? Quando eu falo vírus, pode ser um protozoário, uma bactéria, tá certo? Então, quando ele faz isso, ele tá se utilizando das funções, como ele não tem capacidade de se ele mesmo produzir, então ele vai pegar emprestado ali de alguém, né? Dos hospedeiros, né? Então, assim, ele vai utilizar funções dos organismos do hospedeiro. Isso vai ser muito maléfico, porque algumas funções do organismo hospedeiro podem parar de funcionar ou podem sofrer mutações. E essa história de mutações vai ser algo mais lá na frente, que a gente vai explicar melhor. Aí tem 2 tipos de parasitas, né? O monoxeno e o heteroxeno. O monoxeno é o parasita apenas de um hospedeiro para completar todo o seu ciclo de vida, porque tem parasita que ele precisa estar em um hospedeiro para viver, né? E tem o heteroxeno, que é os que precisam mais do hospedeiro diferente para completar seu ciclo de vida. Ele tem que estar sempre um e outro. O nome já diz, né? Mono é um só, ele só precisa de um para sobreviver. Mas o heteroxeno ele precisa de vários para sobreviver e completar seu ciclo de vida. Aí, tipo, tem aqui os vírus, né? Os vírus são seres vivos ou não, né? Tem muitas teorias por aí, né? Se os vírus são seres vivos ou não são, tá? Então vamos lá. A formação básica dos vírus foi o que eu anotei aqui. Os vírus são compostos por quê? Basicamente o quê? Primeiro, em libras, proteínas e ácidos nucleicos. Basicamente, eles são formados por proteínas e ácidos nucleicos, tá? E, claro, uma ressalva. Esses ácidos nucleicos ou é RNA ou é DNA, certo? Com fita simples ou fita normal. Alguns adquirem lipoproteínas e glicoproteínas, tá? Alguns, né? Ele tem capacidade adaptativa super, porque se ele não tivesse a capacidade adaptativa, ele não ia conseguir se hospedar, né?
Então, eles têm essa capacidade adaptativa a isso, que é muito perigoso, né? Por exemplo, a falta de saneamento básico, tudo mais, né? Vai aumentar a proliferação desses vírus e nós vamos acabar sendo contaminados por eles, porque eles vão se hospedar em nós, tá certo? E eles se adaptam muito rápido. E eles possuem hereditariedade e variabilidade genética, tá certo? E a maioria dos vírus só apresentam um dos ácidos nucleicos, né? Foi o que eu tinha falado aqui pra vocês. Então, isso é coisa básica aí dos vírus, pra a gente saber. E por isso que muitos eles dizem assim, que os vírus não são seres vivos ou não. Eu vi aqui os vídeos de uns professores falando, né? Eu gosto muito de Samuel Cunha, de assistir os vídeos dele. E eu também perguntei ao meu professor da escola, né? Que tipo assim, pelo fato de também, simplesmente, ele não ter uma célula, os vírus não têm célula, ele só tem material genético. Então, assim, isso já faz ele ser... Isso já considera ele não ser um ser vivo, né? Porque as composições básicas de um ser vivo é o quê? Átomos, moléculas, células, tecidos, órgão, sistema, organismo, mas pelo menos célula, que é o básico do básico, os vírus não têm. Eles só têm material genético. E outra, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam de um hospedeiro. Então isso já o classifica ali como que não é um ser vivo. Mas, gente, Rebeca, Rayane, o que você acha? Assim, gente, eu acho que pelo fato de, mesmo que ele precise, ele dependa de um hospedeiro para se reproduzir e completar seu ciclo de vida, eu acho que ele é vivo, né? Ele tá vivo. Eu acho que eu não fui feita para ser bióloga, né? Enfim, a gente pode deixar isso pra lá. Enfim, né? Aí agora vamos para os ciclos de reprodução do vírus. Ou melhor, perdão, os ciclos de reprodução dos bacteriófagos, tá certo? Vamos lá. Que, no caso, isso aí é o ciclo de reprodução entre as bactérias, tá certo? Como é que as bactérias se reproduzem assim, em relação, no grupo delas ali, tá certo? Na comunidade bacteriana, tá certo? Não é ela em nosso corpo, não. Aí tem dois tipos de reproduções que elas têm. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Aí, o ciclo lítico é a reprodução viral. Gente, eu boto o cabelo aqui, mas depois fico unhada. Enfim, o ciclo lítico é a reprodução viral, onde o vírus invade a célula do hospedeiro. Ou seja, ele usa o hospedeiro para se proliferar, para se reproduzir, né? Porque ele é um engraçadinho, né? E ele precisa, em vez de ele resolver os BO dele sozinho, não. Ele depende de um hospedeiro, ele vai pra casa da vizinha, invade a casa dos vizinhos para se proliferar. Aí, claro, existem alguns que é de vários vizinhos, vários hospedeiros, mas outros que só de um mesmo já basta para ele. Aí, enfim, o ciclo lítico é justamente isso, né? Que quando uma bactéria, ela usa o hospedeiro para se proliferar. Aí, o que ela faz nesse ciclo lítico? Ela entra lá na bactéria e ela bloqueia a transcrição dos genes da bactéria hospedeira. Ela bloqueia, sabe, a transcrição, sabe, as bases nitrogenadas, ela bloqueia aquele processo para que o seu material genético ele entra ali. Aí tem as formas, né? Pela transdução, transformação, tá? Tem as três formas, mas sei lá na frente a gente vai entender melhor. Ela bloqueia a transcrição do gene daquela bactéria para que os códigos genéticos dela, o RNA dela, ou o DNA, né, tanto faz, entre ali e os dela sejam transcritos e produzir as proteínas e tal, e assim a bactéria vai se proliferar. Então ela bloqueia, é como se a bactéria ela fosse na casa da vizinha dela, da irmã dela, e em vez de ela tomar banho na casa dela, não, ela vai tomar banho na casa da irmã. E ela não deixa a irmã dela usar o banheiro, que é dela, entendeu? Então, em vez de o banheiro da irmã dela,
Mas ela tá nem aí. Ela invade o banheiro da irmã dela, de olha, eu vou usar o seu banheiro e o problema é seu. E então é mais ou menos assim que ela faz, tá? E ali as proteínas são produzidas, mas as proteínas da bactéria, tá certo? E não da bactéria hospedeira. É da bactéria invasora que é produzida as proteínas e tal, que condiciona justamente a proliferação da bactéria invasora, certo? Por isso que se tem bactérias infectadas, por exemplo, os antibióticos causam a resistência, né, os micróbios, bactérias, né? Aí quando ocorre esse tipo de reprodução no ciclo lítico, elas se reproduzem, vai ser ruim por quê? Vai se produzir mais bactérias com esse gene resistente a produtos antibióticos, sabe? Mas vamos deixar esse papo para outro assunto. Outra coisa do ciclo lítico, ela destrói os genes, né, da hospedeira, fornecendo nucleotídeos para a replicação do DNA viral. Tipo, se tem uma bactéria que é muito ruim, afeta demais a saúde humana. Aí ela entra na bactéria hospedeira, ela bloqueia o processo de transcrição da bactéria hospedeira, coloca o RNA dela, certo? Aí os genes, os nucleotídeos que são replicados do DNA é justamente da bactéria ali viral, entendeu? Da invasora. Por isso que é muito prejudicial, mas assim, uma ação é uma ação natural da natureza, é um ciclo natural da natureza, né, gente? Outra coisa do ciclo lítico é o estímulo à replicação viral, né? Justamente porque assim ele usa a célula para fazer cópias de si mesmo, né? No caso ali do... Cadê? Ele usa a célula para fazer cópias de si mesmo e depois explode, que é a fase lise. Ele rompe da célula. Ou seja, ele vai usar, né, ali a bactéria hospedeira, vai se reproduzir e vai ter uma fase que vai se explodir, porque muitas bactérias vão ser produzidas, né? Aí vai ficar muito cheia a bactéria hospedeira. Aí vai se explodir, é como se todas se desmanchassem assim, né? E bactérias que foram reproduzidas, nasceram, digamos assim, né? Aí vão ficar livres ali no ambiente, no local, e a bactéria hospedeira vai ser destruída. A fase lise. Lise. L-I-S-E. Lise. Tá certo? A fase lise dela. E essa explosão é letal para ela, né? Ou seja, vai matar a bactéria hospedeira. E tá tudo bem, ela tá nem aí. E também tem o ciclo lisogênico, que é quando incorpora material genético. Gente, peraí, eu anotei uma coisa aqui. É uma ressalva sobre o ciclo lítico, tá? Justamente essa reprodução, né, que eu falei, né? Que a bactéria, ela usa a hospedeira para se proliferar, né? Aí eu coloquei uma anotaçãozinha aqui que eu vou ler para vocês. Se for uma bactéria, ela é eliminada, né? Depois ela morre, né? Se for no ser humano, se for em nós, ela entra na nossa célula humana para se reproduzir e destrói a célula no final. No caso, a nossa célula destruída. Causando sintomas e doenças no corpo, né? Porque destruir uma célula... Imagina essa bactéria entrando em nós e sair se reproduzindo mais bactérias dessa. Aí nossas células vão ser destruídas, muitas das células, se for muito rápido, né? Muitas bactérias, né? Vão ser proliferadas, reproduzidas, formadas. As nossas células vão ser destruídas e as células, elas formam o quê, ó? Eita lá. Órgão, sistema, organismo. As células, elas formam os tecidos, né? Nossos tecidos do corpo, né? Elas trabalham nessas funções, né? Tem célula para cada tipo de coisa, né? Então, dependendo do local, vai atrapalhar nas funções do nosso corpo, tá certo? Isso vai causar doenças, né? E etc. Muitas coisas ruins para nós.
Exemplo, eu coloquei aqui um exemplo disso, é o vírus da gripe, que ele destrói as células das vias respiratórias, né? O vírus da gripe, por isso que a gente fica doente, a gente acaba com a gente, fica tossindo, aquele pigarro, né? Ruim, a gente fica tossindo, assim, porque ele destrói justamente as células da via respiratória, né? Aí o vírus da dengue também, outro exemplo, né? Que ele ataca as células do sistema imunológico, certo? Por isso, né, é muito prejudicial essa ação viral, né? Aí, gente, tem um ciclo lisogênico. Eu falei do ciclo lítico, aí tem um lisogênico, que ele incorpora o material genético ao genoma da bactéria hospedeira, certo? Em vez de mandar a célula reproduzir mais dele, como no ciclo lítico, aí, e quando a célula se multiplica, o gene do vírus fica ali por muito tempo se multiplicando na célula hospedeira. Deixa eu ver aqui, gente. Esse ciclo isogênico é o seguinte, ele vai comparar da outra, que depois se reproduz e explode, né? Esse aqui, o vírus vai ficar mais tempo, né? Ali se multiplicando na célula hospedeira, gente. Isso, assim, é muito assim, se for de bactérias, vai ser prejudicial para a invasora, né? Porque isso vai atrapalhar as funções daquela bactéria, a vida da pobre da outra bactéria, né? Da hospedeira, tô dizendo, né? Aí, com o aumento das reservas energéticas da bactéria hospedeira, o prófago a deixa em estado dormente e passa para a fase de destruição, a fase final do ciclo lítico, né? Mas o que muda é que o ciclo isogênico vai ser algo mais demorado, né? O vírus, além de se multiplicar, ele vai ficar lá dentro, sabe? Isso vai ser muito ruim. É tipo assim, é como se eu levasse uma bala e eu levasse um tiro e ficar lá, em vez de morrer logo, eu vou ficar lá sentindo dor, e no final eu vou morrer. Basicamente é isso. Então esses são os termos, né, que a gente viu agora. A gente viu que é agente etiológico, o que é vetor, profilaxia ou medidas profiláticas. Eu gosto mais de falar assim, medidas profiláticas. Reservatório, endemia, epidemia, pandemia, hospedeiro, parasitas, algumas características do vírus, como que ele é intracelular, ele tem que entrar na célula. No caso e o ciclo de reprodução dos bacteriófagos entre as bactérias, né? Como é que eles se reproduzem, que é o ciclo lítico e o lisogênico. E tem aqui algumas classificações, né, que é interessante a gente entender. Que, como eu falei, o vírus ou ele tem um DNA, ou ele tem um RNA, ou é de fita dupla, ou é de fita simples, tá certo? Quando um vírus, ele tem DNA e RNA, ele é... Rebeca, existe. Ele é considerado um citomegalovírus. Ele é tipo um supervírus, né? Mas aí é quando tem DNA e RNA. E também tem, gente, o retrovírus, que é um vírus de RNA que possui um vírus de transcriptase reversa, que ele tem uma enzima, né? Então, um exemplo desse é o HIV. E também tem outro chamado arbovírus, que é um vírus transmitido por artrópodes. Exemplo, o Aedes aegypti. Exemplo desse é um Aedes aegypti, o Zika, né? O chikungunya, febre amarela também, tá? Que ele usa muito o arbovírus, certo? Agora, nós vamos respirar fundo, que nós vamos para as principais viroses, doenças, essas coisas, tá certo? Que vamos começar pela poliomielite. Esse nome é bem poliomielite, tá certo? Aí eu já vou começar com os termos técnicos que a gente aprendeu no início. Agente etiológico. Qual é o agente etiológico? Ou seja, o que causa, né? O vírus, né?
o que causa a poliomielite. Acho que vocês já ouviram falar muito, né? Desse termo, né? Poliomielite é algo muito que a gente ouve bastante, assim, na redondeza, né? Assim, no cotidiano. Que o agente etiológico da poliomielite é causado por um vírus não envelopado. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui pra vocês. Tá certo? Pra vocês entenderem isso de não envelopado. Não tem membrana plasmática? É a célula do nosso corpo humano. Aí elas têm... vou desenhar aqui. Elas têm umas camadinhas, né? E o vírus, ele também tem as camadinhas dele. Aí, deixa eu desenhar aqui. Não sou muito bom em desenhar. Aí vocês me perdoam. Pronto. Isso aqui é uma bactéria. Um vírus, né? Aí, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o envelope, né? Então, só que esse agente etiológico, nesse vírus que causa poliomielite, ele não é envelopado. Então, ele não tem isso daqui, ó. Certo? E é denominado poliovírus do gênero É porque, gente, tem uma coisa bem introdutória que tem a família, o gênero, tá certo? Da família dos fungos, dos vírus, das bactérias, sabe? Aí como é que é transmitido, né? A poliomielite, né? Tem duas coisas principais. Pela ingestão de alimentos contaminados e por fezes de portadores, né? E também pela saliva, né? No caso, então, tem três, né? A outra também pela saliva. Primeiramente, pela ingestão de alimentos contaminados, né? Seja... Por isso que é muito importante a gente lavar, sabe? As comidas de feira. A gente compra assim na feira, né? A gente tem que sempre lavar como chegar em casa, né? Antes de consumir, antes de for comer, usar, tem que lavar, certo? Por causa disso, porque se o vírus tiver ali por cima, meu filho, você pega, viu? E é só Jesus. Por fezes dos portadores, né? Das pessoas, você também pode pegar. Então tem que ter esse cuidado aí. Também pela saliva. Então, espirros, essas coisas, se você, certo? Tem que ter esse cuidado. Aí como é que é? Os sintomas, né? Eu vou também falar um pouquinho como é que ocorre o processo, certo? Dessa doença, né? Como é que ela vai agindo. Primeiramente, o vírus, né? Ele se multiplica nas células da garganta, tá certo? E no intestino delgado, tá bom? Aí, consequentemente, ele invade os linfônodos, né? E o olho do pescoço. Aí, em alguns casos, o vírus atinge até a circulação, gente. Isso é muito grave, podendo penetrar no sistema nervoso. Então, isso já é muito, muito grave. Porque, penetrando no sistema nervoso, ele pode até causar, como posso dizer, ele pode afetar o sistema espinhal, né? Com relação à morte das células espinhais, né? Então pode dar até problema na coluna. Por isso que justamente um dos sintomas é a atrofiação, né? Dos músculos, né? Porque quando ele ataca o sistema nervoso, as células espinhais, elas morrem. Muitas células espinhais morrem e dificulta ali a função, né? O movimento fica um pouco troncho, sabe? Atrofiações é um dos sintomas, né? E essa infecção pode ser fatal, né? Atingindo o sistema respiratório, né? Porque justamente esse vírus ele se multiplica inicialmente pelas células da garganta, da poliomielite, certo? Então é muito perigoso, né? Sempre lavando aquelas medidas que... E, gente, lavar comida, essas coisas, não é só para um vírus, né? Mas vários outros vírus podem ser transmitidos, né? Assim, né? Inclusive, eu sentia muitas dores do lado, assim, né? E eu fui no médico e ele disse que ele examinou o exame de fezes, tudo mais eu fiz, né? E ele disse que eu tinha que lavar sempre, né, as comidas direitinho, porque o vírus, a infecção que eu tinha pegado
por causa de um tipo de vírus que ele pega justamente em comidas, sabe? Assim, de feira, de verduras, frutas, essas coisas. Aí também tem a profilaxia, que são duas vacinas muito, assim, específicas para essa doença, que é a Salk e a Sabin. Salk e Sabin, duas vacinas, né? A vacinação é muito importante para, assim, amenizar, né? Não é algo que vai ser do dia pra noite, gente, porque depende muito. É um processo demorado, certo? E também outra sugestão, não uma sugestão simplesmente, mas algo que é muito essencial, é a melhoria das estruturas sanitárias das cidades, tá certo? Isso aí vai ajudar muito para diminuir a proliferação